nossa atividade de hoje é a palestra e lançamento do livro Transporte Público e Mobilidade na Região Metropolitana de Florianópolis. Esse livro saiu recentemente, publicado pelo Rodrigo Giraldo Coco. É um resultado de uma tese de doutorado realizada no programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Federal de Santa Catarina. Um trabalho de 4 anos de pesquisa, apesar que desde 2005 o Rodrigo já estuda o tema. Desde a graduação na Unesp de Ourinhos, começou a fazer pesquisa sobre transporte público e mobilidade. Depois no mestrado também, na Universidade do Estado de São Paulo, em Presidente Prudente, e fechando, de certa forma, com chave de ouro aqui na UFSC, com a publicação do livro. O Rodrigo também, em seguida, fez pós-doutorado na Universidade de Guadalajara, no México, e agora atua como professor na Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Bom, então é um tema bastante caro para todos nós, que vivemos nas cidades, vivemos nas áreas urbanas, que vive um problema, alguns dizem um caos, na questão da mobilidade, com uma série de dificuldades que envolve transporte público, trânsito, inclusive acessibilidade, porque temos uma série de dificuldades infraestruturais ao circular pelas cidades. Vemos isso constantemente, diariamente. Então, vamos começar a palestra do Rodrigo. Mas antes disso, falar também para vocês que vivemos um momento no Brasil, e não só no Brasil, no mundo, muito preocupante, onde, de certa forma, todo o processo democrático, por mais que não tenha se completado no Brasil, está passando por um revés bastante significativo. Então, acredito que é também um momento para a gente refletir sobre o que está acontecendo no país, mas também o que está acontecendo no mundo, porque não é só nós que sofremos por esse revés democrático, mas outros países também enfrentam situações muito, muito preocupantes. Então, acho que é um momento também importante para a gente refletir. E também queria agradecer ao deputado César Valduga, e o gabinete dele por ter organizado esse espaço para que a gente pudesse fazer a atividade de hoje. Agora vamos com o Rodrigo. Em seguida, a gente vai, depois da palestra, a gente abre para algumas perguntas, para o Rodrigo poder também dialogar um pouco com vocês. Então, uma boa noite a todos. Então, primeiramente, quero agradecer aí ao grupo GEDRE, coordenado pelo professor Márcio, pelo espaço, pela organização desse evento, também para a Janete Eli, sempre à frente da organização desses espaços de diálogo tão importantes. E a Assembleia Legislativa, por ter aberto também esse espaço para nós discutirmos aí esse que é talvez um dos grandes temas candentes aí da nossa sociedade, juntamente com a educação e a saúde, talvez o transporte coletivo e a mobilidade seja um terceiro grande tema discutido não apenas na região metropolitana de Florianópolis, mas em todo o Brasil. E eu gostaria de começar falando um pouco do título, do título dessa apresentação, que é o título do livro, Transporte Público e Mobilidade na região metropolitana de Florianópolis, esclarecer algo que mediaticamente e muitas vezes até nos círculos acadêmicos surge de modo bastante confuso, que é o quê? É o conceito, o que é transporte público, o que é transporte, o que é mobilidade. Então, sempre que eu me refiro ao transporte,
eu tenho que ter a clareza de que eu estou me referindo ao modo de transporte, ou seja, a uma tecnologia stricto sensu. Então, os ônibus, os automóveis, os VLTs, não é? As bicicletas públicas, não é? São modos de transporte. Não é? E quando eu me refiro à mobilidade, não é? Quando eu me refiro a uma política de mobilidade, eu tô me referindo a algo mais amplo, né? a uma política que abarca os transportes, não é? Ou seja, os transportes fazem parte de uma política ampla de mobilidade, não é? Mas não se limita apenas ao transporte, né? Ou seja, a política de mobilidade urbana, ela eficaz, tem que ter em conta também intervenções sobre o uso do solo, não é? Gerar proximidades urbanas, não é? Aproximar origens e destinos, reduzir deslocamentos pendulares excessivos que podem ocorrer em uma região metropolitana, entre outras ações mais amplas, né, do que propriamente o transporte. Né? Então, só para a gente ter uma clareza, né, inicial do que nós estamos tratando aqui. Né? Então, aqui eu já começo a entrar na problemática da mobilidade urbana na região metropolitana de Florianópolis de modo mais específico. Né? E é sempre bom lembrar que sempre que se fala em cidades, em regiões metropolitanas, em transporte e mobilidade, não é? Muitas vezes se esquece, não é? De que a cidade, a região metropolitana, as infraestruturas, não é? Os serviços, não é? São resultados de um processo histórico. Eu acho que isso é fundamental. Né? E no caso da região metropolitana de Florianópolis, não poderia ser diferente. Né? A região metropolitana de Florianópolis é resultado de um processo histórico muito singular. Né? Então aqui eu faço referência nesse segundo slide, não é? À colonização portuguesa. Ou seja, os portugueses, quando chegam à região, não é? Eles fundam, não é? Um novo enclave, ou seja, o sítio fundacional escolhido pelos portugueses, ele é um sítio bastante complexo, né? Ele tem uma grande complexidade de formações naturais, né? Ou seja, a própria condição insular, não é, de Florianópolis é um diferencial, né? E uma série de outras riquezas naturais, como ocorrência de morros, mangues, restingas, baías, dunas, formações lacustres, entre outras formações. Não é? E por quê? Porque os portugueses tinham em conta um planejamento urbano que, ao mesmo tempo, fosse também uma estratégia de defesa territorial. Tá? Então, e é algo que, ainda hoje, ou seja, influencia muito, né, no quadro da mobilidade. Não é? Porque exige, não é, das estruturas de planejamento urbano e de transporte e de mobilidade, não é, uma capacidade criativa, não é, muito grande. Então essas instituições realmente têm que estar muito preparadas para atuar em meio a essa complexidade. Tá? Esse é um primeiro ponto que eu destaco. Aqui um segundo ponto que eu quero destacar é relativo às conhecidas servidões, né? Ou seja, essas estreitas e extensas vias, né, que cortam vários bairros, não é, da região metropolitana de Florianópolis, que é uma estrutura, não é, viária resultante da tradição açoriana. Não é? Ou seja, vias longas, estreitas, com pouca conexão lateral, né, transversal, não é? E conectadas por poucos eixos rodoviários, né, que dificulta muito, não é, as estruturas de planejamento simplesmente plasmarem no espaço regional um modelo pronto, trazido de outrora, trazido em um outro contexto, né? Ou seja, por exemplo, sistemas de transporte que funcionam em sistemas viários de quadrícula, ortogonais, plasmados à região metropolitana de Florianópolis. Né? É algo muito difícil de se conceber. Né? Então esse é um segundo ponto. Um terceiro ponto, né? Um terceiro aspecto que eu gostaria de salientar
é a ação do próprio ação histórica do próprio Estado, né? Ou seja, principalmente a partir da década de 1950, né, o Estado em todas as suas escalas federativas, não é? Vai ao longo do tempo patrocinando, né, e reforçando a centralidade da ilha de Santa Catarina, né? E como isso acontece? Pois sedes administrativas, sedes de empresas públicas, sedes de autarquias, né, entre outras administrações do Estado, não é? Concentram-se, né, são concentradas, são produzidas essas edificações todas, sobretudo no espaço central de Florianópolis, né, e em um espaço insular. Então, isso é importante para entender o quadro da mobilidade na região também. Tá? E vale ressaltar que essa ação do Estado, ao longo do tempo, foi destravando também empreendimentos privados, reforçando ainda mais essa centralidade. Né? Eu saliento também a edificação das pontes, que, por outro lado, vai destravar empreendimentos, principalmente em um primeiro momento de moradia, no espaço continental, né? e então formatar, finalmente, essa estrutura de deslocamentos pendulares continente e ilha, que nós evidenciamos aqui, que nós evidenciamos na região. Não é? E por último, eu saliento as instituições. Né? Eu faço uma análise também institucional, né? No livro, em outros trabalhos do grupo de pesquisa. Não é? Então, instituições de gestão, fiscalização, financiamento e planejamento mantiveram um enquadramento, não é? Ou seja, mantiveram atributos, não é? Um enquadramento normativo, não é? Entre outros aspectos, que já não condizem mais com os desafios atuais, em termos de planejamento do transporte e da mobilidade. Né? Elas refletem o momento anterior. Muitas dessas autarquias, muitas dessas secretarias, empresas públicas, entre outros, foram concebidas ou no regime militar brasileiro, não é? A partir de 64, outras, digamos assim, limítrofes à redemocratização. Não é? E pouco foi modificado, não é? Com relação a essas instituições. Tá? Aí quando eu falo em desafios atuais, que desafios são esses? Né? Bom, é o desafio de produzir, né, um transporte coletivo, um sistema de transporte público de qualidade, não é, em um espaço regional disperso, não é, e pontualmente concentrado. A parte de todos esses problemas que fomos aqui apresentando, não é, uma série de problemas também na sua estrutura viária mais ampla. Cito aqui alguns exemplos. Né? A evidência de rodovias regionais e nacionais que servem e que funcionam como acesso local, por exemplo. Esse é um exemplo. Vias locais que funcionam como viário metropolitano. Então, trata-se de um espaço disperso, né, com deslocamentos pendulares. E sem uma infraestrutura exclusiva para o transporte público. Então, acho que esse é um ponto bastante importante. Né? Como gerir, né, planejar e implementar transportes públicos de qualidade, eficazes, não é? Nesse quadro tão complexo. Tá? E, em agravo a esse contexto, né, eu trago aqui um dado de crescimento de frota de automóveis nos municípios da região entre 2002 e 2015. Então, aí dados do Denatran de 2015. Né? E eu quero sublinhar nesses dados aqui os municípios de Palhoça, São José, Biguaçu e Florianópolis, né? Com aí grandes, né, os maiores percentuais de aumento de frota de automóveis, de motocicletas, não é? São praticamente 200 mil automóveis que se somaram a esse sistema viário, a esse território tão complexo, né? E cerca de 70 mil motocicletas, né, nessa região. Tá? É claro, é importante sempre destacar que o automóvel não é o culpado pelos problemas. Né?
muitas vezes se atribui, né, como um certo fetichismo tecnológico o fato de que o automóvel ele é o grande culpado pelos problemas de mobilidade do Brasil. Isso não é verdade, né? Há muitos países europeus têm uma alta taxa de motorização, né, e assim mesmo conseguem prover bons sistemas de transporte coletivo, né, com cidades acessíveis, né, conseguem de certa forma reverter um pouco, ou equilibrar um pouco a matriz modal. Né? Eu acho que é importante ter em mente isso. Né? Aqui é um dado também interessante que mostra então que esses deslocamentos pendulares, ou seja, que esses deslocamentos a grande distância, né, ocorrem já há algum tempo, né, que a centralidade da ilha, com relação a esses deslocamentos também é bastante precoce. Né, é um dado aí de final dos anos 70, né, já mostra fluxos bastante intensos, né, aqui no caso desse mapa com origem em Palhoça, né, se dirigindo aí à ilha de Santa Catarina. Né. Aqui eu trago um mapa com origem no município de São José, também com fluxos mais intensos de transporte público à ilha, né, aos espaços centrais da ilha, principalmente, mostrando o caráter precoce, não é, dessa formatação, dessa estrutura de deslocamentos. E finalmente aqui, né, utilizando já um dado mais recente, não é, extraído desse estudo recente do Plamus, não é? Justamente para mostrar que, embora a região tenha se complexificado sobremaneira em termos de origens, de destinos, aqui eu pontuo então vários destinos também no espaço continental, não é, da Grande Florianópolis. A ilha continua sendo Florianópolis e, em grande medida, a ilha continuam sendo um destino preferencial desses fluxos. Eu trago aqui um outro dado também desse estudo, né, que nos ajuda a entender por que, não é, Florianópolis segue sendo um destino preferencial. Né? E como nós vemos nesse dado, né, Florianópolis, de fato, ainda atrai mais viagens do que gera. Então, ela ainda é mais destino, não é, do que produção, né, do que um espaço de produção de viagem, gerador, que emane fluxos. Não é? Claro, e todo esse contexto, né, ele deflagra em altos tempos de deslocamento. Não é? Então, altos tempos de deslocamento médios por transporte público, que são associados aos congestionamentos, evidentemente, não é? Mas também em problemas muito específicos, não é? Dessa oferta que eu chamo aqui de standard de transporte público. Tá? Dessa oferta standard, padrão, não é? Que disponibiliza apenas o ônibus, apenas o modo ônibus como serviço de transporte público. Não é? Então, um desses problemas é a dessincronia na integração, por exemplo. Né? Esse é um problema recorrente que evidenciamos na pesquisa. Então, você tem um ônibus parado no congestionamento, então até que esse ônibus chegue no terminal de integração, né? Nesse intervalo de tempo, o usuário ele tem uma perda de tempo no terminal de integração bastante significativa e que se soma ao seu tempo geral de deslocamento. Né? Então, esse é um dado bastante... um complicador bastante importante. Né? Um outro ponto que eu saliento é o da microacessibilidade ao próprio sistema de transporte coletivo. Então, a ausência, por exemplo, de terminais de pré-embarque, né, que agilizam a entrada, né, dos passageiros. A ausência de veículos low entry, né, ou seja, veículos de piso baixo, é um outro ponto frágil, não é, da oferta de tecnologia de transporte na região metropolitana de Florianópolis. Entre outros problemas. Não é?
é que eu tenho um gráfico que mostra, né, o transporte público, então, em média, os deslocamentos levam, então, uma hora, né? Então, em cidades bem servidas, com sistemas mais arrojados, ou do estado da arte, esse tempo ele pode ser relativizado até 30 minutos. Então, há uma defasagem bastante grande no caso de Florianópolis, né? Alguém pode até perguntar, mas as cidades são diferentes, as distâncias absolutas são diferentes, logo há uma variação no tempo. Não, vejam, o transporte, a tecnologia de transporte público, ela existe justamente para relativizar o tempo de deslocamento na cidade e nas regiões. É justamente para isso. Tá? Então, quando ela não consegue relativizar esse tempo de deslocamento, né, há falhas que precisam ser analisadas. Né? Então aqui, qual é o resultado então de tudo isso? Né? O resultado é um condicionamento, né? Ou seja, se condiciona a demanda, não é? E essa demanda ela é carreada então ao uso de transportes privados individuais. Né? Nós podemos observar aqui, principalmente nessa faixa em laranja mais central, né? Também de um dado aqui do estudo de 2014, que deslocamentos por modal da região metropolitana de Florianópolis. Tem uma variação aí de 40% a 60% de transporte individual motorizado. Não é? É uma peculiaridade da região metropolitana de Florianópolis. Né? Então, para que vocês tenham uma noção, em Barcelona, que foi o local que nós utilizamos como pedra de toque também dessas análises, em Barcelona esse percentual de uso do automóvel é de 35%. Né? Agora, isso é fruto do acaso? Ou seja, isso é fruto... Né? Qual é, digamos assim, as razões que explicam, né, essas diferenças tão importantes? Né? E uma dessas razões, né, ela reside justamente em como, não é, as autoridades, os agentes, não é, tratam não apenas o transporte, mas também o uso do solo. Então eu trouxe aqui alguns exemplos da região metropolitana de Florianópolis, né, que exibem o que? Mostram, né, um quadro de dispersão de moradias. Né, então alguns trabalhos de campo que nós fizemos. Né, nós temos moradias cada vez mais nos limites, né, do perímetro urbano, praticamente nos limites com os espaços rurais da região. Né, e por outro lado, centralidades, né, que se convertem em polos geradores de tráfego, com pouca conexão ao transporte público. E não apenas pouca conexão com a infraestrutura de transporte público, com os terminais de transporte público, mas também, ou seja, que trabalham inclusive no sentido contrário, não é, à conversão dessa matriz modal. Não é? Então eu coloquei aqui alguns grandes empreendimentos, né, como o Sapiens, o SC Square. Né? A oferta de espaços para automóveis, né, de estacionamentos, né, é bastante significativa, né, nesses grandes empreendimentos. Então, além de não estarem bem conectados com o transporte público, né, são formatados para o estímulo do uso, né, do transporte individual privado. Tá? Enquanto isso, para trazer aqui, para fazer esse contraste, não é? Esse contraste da fragilidade dos sistemas normativos da região metropolitana de Florianópolis, né? E, de certa forma, um bom desenvolvimento das normas aqui na região metropolitana de Barcelona, fazendo um pouco... Não estou comparando aqui os territórios, né? Eu estou comparando aqui realmente políticas públicas, que eu acho que é o que interessa realmente comparar. Então eu trouxe um exemplo aqui da loja IKEA. Eu não sei se todos conhecem a IKEA, que é uma dessas grandes lojas de departamento, do segmento de lojas de departamento da Europa, né, a sueca IKEA. E a IKEA
tem uma história interessante em Barcelona, né? Porque a IKEA optou por se instalar entre Barcelona e Sabadell, né? Ou seja, é um espaço bastante periférico, indo em grande medida na contramão, não é, daquilo que as normas apregoavam, não é? Mas finalmente, né, a IKEA teve, né, na medida em que se trata de um polo gerador de tráfego importante, né, e um espaço periférico que vai gerar um custo adicional ao transporte público, ela foi obrigada então a arcar com 50% do déficit da linha de ônibus urbano por 10 anos. Entre outras benfeitorias que eles tiveram que arcar. Não é? E qual é o diferencial, então, pensando, não é, nesses comparativos, né, em que medida, não é, a nossa região pode aprender, né, com essas inovações institucionais, né, em que medida são peculiaridades que não podem ser plasmadas, né, nas nossas instituições. Mas eu diria que ou a maior inovação é a criação da ATM, né, da Autoridade de Transportes Metropolitanos. Né. Então, um diferencial com relação à nossa realidade é que essas grandes obras, né, ou quaisquer empreendimentos, passam pelas secretarias de desenvolvimento urbano, não é? São essas secretarias que dão o habite posterior, não é? Enquanto no caso catalão, tanto o pré-projeto e o projeto dos empreendimentos, não é, quanto o habite final, passa necessariamente, obrigatoriamente, também pela Autoridade de Mobilidade Urbana. Então, é uma autoridade pública, não é, com poder de fato, não é, sobre o território. Tá? Eu acho que esse é algo que deve ser salientado. Né? Não é uma instituição, uma mera instituição que efetua sugestões, digamos assim, às demais administrações. Ela é empoderada, inclusive financeiramente, para efetuar essas intervenções. Né? Então, aqui para que vocês conheçam um pouco desse quadro institucional da região metropolitana de Barcelona, sempre fazendo um pouco desse comparativo. Né? Então, trata-se de uma instituição que ela funciona como rótula de financiamento, de planejamento e monitoramento dos transportes da mobilidade e do uso do solo. Né? E ela possibilita, então, que o Estado conheça, eu acho que esse é um dado muito importante, ela possibilita que o Estado conheça os dados reais do sistema de transporte público e assim possa efetivamente subsidiá-lo. Né? Os melhores sistemas de transporte público europeus são subsidiados, é preciso ter isso em conta, mas não faz sentido e é de difícil operacionalidade, não é? Subsidiar operadores de transporte se eu não conheço os dados concretos do sistema, se eu não conheço a quantidade de passageiros embarcados, níveis de IPK, níveis de índice de renovação, entre outros dados correntes. Não é? Taxa de lucro. Não é? É preciso que a autoridade pública ela tenha um acesso em tempo real ou ela própria seja a gestora desses dados, tá? Para que assim, sabendo, ela possa efetivamente subsidiar na medida certa o sistema e os subsistemas de transporte público. Né? É que eu trouxe algumas tecnologias utilizadas em Barcelona. E um outro elemento importante é que em Barcelona nós temos então um mix de tecnologias. Né? Não se trata desse sistema estándar de tecnologia ao qual comentei, me referindo à região metropolitana de Florianópolis, mas esse mix de tecnologias integradas, ou seja, essas economias de variedade, né, que eu coloco ali, também necessitam de sistemas de subsídio. Também exigem subsídios, porque, obviamente, muitos desses subsistemas tecnológicos de transporte não são rentáveis do ponto de vista do mercado. Não são rentáveis do ponto de vista do mercado, mas como trata-se de um serviço de utilidade pública, ele exige, ou seja, a sua razão de ser é o público, é o usuário. Então
ele tem que ter eficácia social, antes de ter apenas, ou antes de se pensar apenas na sua eficiência econômica. Né? Então esse é um grande desafio para o caso brasileiro, para o caso da região metropolitana de Florianópolis, né? Até porque há uma resistência muito grande em se falar, né, em mistura de tecnologias, sistemas ferroviários urbanos, catamarãs, né, sempre e mediaticamente, em certa medida, inclusive dentro da academia, se escolhe uma única tecnologia como a salvadora de todos os problemas, não é, da região, sendo que o exemplo do estado da arte nos diz justamente o contrário. E como a ATM se relaciona com os operadores? Tá? Esse pode ser um ponto crítico, que vale a pena também debater um pouco e fazer esse diálogo com a realidade aqui da Grande Florianópolis. Né? Então, claro, né, nós temos os operadores privados. Lá na Europa existem também muitos operadores públicos de transporte público. Né? Esse operador ele gera então as receitas tarifárias, mas ele não fica, né? Ou seja, os operadores não ficam com as suas receitas tarifárias. Não é? Essas são concentradas novamente pela autoridade pública de transportes metropolitanos. E essa instituição então ela devolve a taxa de lucro contratual, estipulada em contrato, né? Na medida em que ela sabe exatamente dos níveis de produtividade do sistema, e devolve com o subsídio adicional. Aqui eu coloquei o subsídio de 55%, é que no caso de Barcelona, né, da região metropolitana de Barcelona, é 55% do total. Né? Mas claro, esse 55% se fragmenta em diferentes conforme as necessidades dos subsistemas. Então, metrô, trens urbanos, o próprio VLT, né, do consórcio Tram, entre outras tecnologias. Né? Então, um diferencial do modelo para os serviços de transporte. A ATM administra também a contabilidade de todo o sistema. Tá? Isso é fundamental. É fundamental que uma instituição metropolitana tenha o controle, tenha ingerência sobre esses dados. Né? E tem também um diferencial no tocante às infraestruturas de transporte, tá? Porque é a própria autoridade metropolitana dos serviços de transporte que gerencia, né, o que organiza, né, o chamado Plano de Desenvolvimento Integrado, o PDI, que é o plano diretor de infraestruturas metropolitanas. Então, isso para evitar um problema muito recorrente aqui na região metropolitana de Florianópolis, né? Que é o quê? É o resultado da desarticulação institucional, que conduz então a uma desarticulação importante nas ações, incluindo ações ligadas à produção de infraestrutura. Aí eu vou trazer alguns exemplos, né? Eu já falei aqui do problema da defasagem institucional, né, com relação às necessidades da população, né, e a ausência, no caso de Florianópolis, da região, dessa ingerência financeira e contábil sobre os sistemas de transporte público. Né. Tá? Gera, então, isso nos conduz então, a uma desarticulação de ações, né, e a uma reprodução fragmentada de paradigmas apenas muito conservadores de planejamento. Né? Dificuldades de integração dos serviços de transporte público, mas também das infraestruturas. E aí eu trago aqui alguns exemplos significativos e recentes, né, que mostram o nível de defasagem com relação aos paradigmas do novo urbanismo, com relação ao pensamento do estado da arte sobre a cidade e sobre as regiões. Aqui eu trouxe algumas fotos dessas ampliações recentes das rodovias estaduais na ilha e a dificuldade de pedestres, por exemplo. Ou seja,
nessas rodovias, ao longo dessas rodovias, existem bairros importantes, né? Equipamentos públicos importantes, escolas, né? Ou seja, e essas intervenções recentes ampliaram barreiras tecnológicas pré-existentes. Né? Nós temos aqui blocos de concreto que foram colocados no meio, né, dessas rodovias, e as pessoas têm que atravessar a rua, fazem compras, têm que atravessar a rodovia. Né? Ou seja, esse viário ele ainda é tratado como uma rodovia que se dirige a um espaço de balneário, né, sendo que ela poderia ter um tratamento diferenciado, como um eixo já urbano, né, um eixo urbano que exige, então, uma sinalização específica, mais amigável também ao pedestre. Não é? Então, esses são elementos importantes. Né? E ali eu mostro um pouco dos terminais, né, terminais desconectados, né? Alguns serviços metropolitanos em um terminal, outros com embarque e desembarque em outro terminal. Né? Aqui também o resultado de planejamento conservador, né? Ou seja, ciclofaixas que avançam sobre a calçada, que deveria ser dedicada ao pedestre e não à faixa de rolamento do automóvel. Né? É uma abordagem conservadora, institucional e com o selo do Estado. Ou seja, é preciso repensar realmente todas essas abordagens. Não é? E ali também uma passagem para pedestre, no mínimo é muito perigosa, não é? Eu diria. Não é? Então aí, obras fragmentadas, conservadoras, que estabelecem pouca sinergia com o objetivo de... sinergia que teria o objetivo de aprimorar o sistema de transporte público, né? De dedicar espaço específico ao transporte público, às mobilidades não motorizadas, né? Porque, no final de contas, as mobilidades não motorizadas são também salutares à própria economia, à própria eficiência econômica dos transportes públicos, mas não é o que nós observamos aqui na região. Né? Novamente, voltando aqui ao desenho institucional, né, da ATM, né, fazendo esse comparativo sempre, não é? Ao contrário disso que eu acabo de mostrar, não é? Esse desenho institucional ele permite, então, tecnologias mistas, integradas, e aí eu gostaria de salientar esse conceito aqui, e fidelizadoras. Tá? A fidelização do usuário do transporte coletivo é um conceito muito importante. Então eu trago aqui um dado, né, de ranking de tecnologia de transporte e redução de demanda na crise em Barcelona. Né? O que esse gráfico nos mostra? Primeiro, né, um mix de tecnologias a qual são utilizadas na região metropolitana de Barcelona. Não é? E especificamente ali naquele retângulo em verde, eu saliento o VLT, né? E o que nós podemos observar é o quê? O VLT, juntamente com os trens regionais, são as tecnologias que menos perderam demanda, né, no auge da crise europeia e que gerou, né, uma perda de demanda generalizada em todos os modos de transporte. Né? Então o VLT ele se destaca como uma das tecnologias que menos perdeu demanda, ou seja, que mais conseguiu fidelizar usuários de transporte público. Então, por isso é importante ter um mix, né, que um sistema de transporte coletivo tenha realmente um mix de tecnologias para ofertar. Né, e que os países têm, então, né, no caso o Brasil, ele tem, né, seria salutar ao Brasil internalizar, né, e desenvolver, né, essas tecnologias também. Né. Pois eu estou aqui nessa apresentação dando uma certa ênfase ao VLT, eu não estou vendendo o VLT, não é essa a ideia dessa apresentação, né? Mas eu dou essa ênfase por quê? Porque foi a tecnologia que mais fidelizou usuários e que mais pôde trazer usuários de automóveis, ou seja,
gerar uma conversão de demanda de usuários cotidianos de automóvel para usuários de transporte público. Tá? No caso dos eixos do sistema Tram-Bezos-Tram-Baix, né, de VLT, essa transferência modal ela chegou a 25%. Então ela é muito significativa. Né? É algo que realmente tem que ser salientado. Né? E também é importante salientar aqui que não se trata de usuários de VLT. Né? São usuários de transporte público. Né? É a fidelização de usuários de um sistema integrado que articula tecnologias de transporte público. Né? Um dos grandes problemas desse debate no Brasil é que sempre que se fala em outras tecnologias diferentes ao pneumático, logo se pensa que essas tecnologias vão tirar passageiros do modo pneumático, vão tirar passageiros do ônibus, e isso não é verdade. Né? O caso de Barcelona ele mostrou justamente isso. Né? Os sistemas ferroviários, graças à sua alta eficácia, ao seu alto desempenho, né, e a sua alta qualidade em termos de conforto, de microacessibilidade, acessibilidade no nível da rua, enfim, uma série de atributos que nós podemos abordar posteriormente, ele é muito atrativo. Ele é muito atrativo. Sobretudo porque ele não opera em tráfego misto. O VLT ele pode até operar em tráfego misto, em partes em tráfego segregado. Ele tem também um pouco dessa flexibilidade. Né? Mas a grande questão aí é que ele foi a porta de entrada dessa fidelização. Né? Ele criou novos usuários de transporte público. Né? Então, eventualmente, o usuário do VLT ele também vai utilizar o ônibus, ele também vai utilizar o metrô, ele também vai utilizar... Né? Ou seja, então, aquela reticência inicial do operador de ônibus catalão, essa reticência ela se esvaiu, né, com o passar do tempo, na medida em que ele percebeu, né, em que ele observou, né, incrementos importantes de demanda no sistema como um todo. Tá? Isso é muito importante. Então aqui algumas características técnicas, né? Zero emissões, é um veículo elétrico, né? Baixo consumo energético, com aproveitamento inclusive de energia cinética, uma menor ocupação do espaço público e um menor impacto de paisagem urbana, acho que isso é fundamental. Possibilita também uma renovação urbanística importante, traffic calming, né? É 100% low entry, ou seja, 100% piso baixo, não gera barreiras, né, tecnológicas na cidade, né? Pelo contrário, ele amplia, não é, o espaço de passagem do pedestre com superfícies ajardinadas, um trilho embebido no concreto, né? Ou seja, não se trata do trem convencional que gera uma barreira na cidade. Né? Então aí algumas... Eu queria destacar também o fato de ser um veículo silencioso sem vibrações, ou com mínimas vibrações. Então, as pessoas, os passageiros, podem inclusive efetuar suas tarefas dentro desses veículos enquanto chegam, não é, ao seu destino, ou vão fazer uma transferência para um outro subsistema de transporte. Né? É um momento do sistema onde os passageiros podem executar alguma tarefa acadêmica, profissional, né? O que seja. Né? Então, aqui algumas conclusões. Né? É importante salientar aqui, no caso específico da região metropolitana de Florianópolis, que o capital de transporte público, ou seja, os operadores de ônibus, são coesos em suas ações. Estes sim são coesos, ou seja, todo esse universo de complexidades, né, que nós debatemos aqui, que eu apresentei aqui, afeta os operadores privados de ônibus, mas a partir de estratégias logísticas, eles conseguem contornar todos esses problemas, não é? E também o fato de que eles possuem, portanto, um sistema de compensação de perdas, né, importante. Né? E, por outro lado, as instituições do Estado, né, e suas ações são desintegradas. Acho que isso também é bastante claro aqui no caso da região metropolitana de Florianópolis. Né? E não havendo a formação de um bloco, então, de interesses
eu me refiro de interesses realmente políticos, de um engajamento político pró-mobilidade, com a sociedade civil, com os técnicos, acadêmicos, não é? Essas estruturas conservadoras de poder acabam condicionando, então, essa produção do espaço tão fragmentada, como nós evidenciamos ao longo dessa pesquisa. Saliento também a singularidade da região, né? Ou seja, o fato de que essa região, de que a região metropolitana de Florianópolis, de que na região o peso da mobilidade privada é muito grande, né? É algo que deve ser considerado para uma política de mobilidade urbana. Ou seja, atrair o usuário de automóvel para o transporte público é algo que deve ser considerado com urgência, no caso florianopolitano e da região como um todo, né? E aí exige o emprego de alternativas, tecnologias mistas, intervenções realmente significativas sobre o uso do solo, que é algo que nós não vemos, né? Claro, os operadores privados têm um papel importante, né? Mas a ausência de uma instituição metropolitana efetivamente empoderada, tal como nós mostramos aqui no caso da ATM de Barcelona, né? E que conheça, né, em profundidade os dados do sistema, também é um problema aí importante, né? Então essa ausência é sentida diariamente pelos usuários quando sobem no ônibus, quando saem de suas casas e caminham nas calçadas da região, né? E todos os dias, né, estão dentro de um ônibus, num congestionamento, né, chegam atrasados aí às suas tarefas diárias. Então é isso, obrigado, né? Eu termino por aqui. Algum interessado, acho que a gente pode fazer perguntas e o Rodrigo, né, vai respondendo, né, em seguida. Quem tem interesse, então, o senhor? Sim, por favor. Boa noite a todos. Rodrigo, parabéns pela sua explanação. Realmente você, eu não sei, é mestrado ou doutorado essa tese? Doutorado. Doutorado. Você realmente é um doutor exponencial. Eu sou cego já há 41 anos e meio e vivencio todos esses anos até os 28 anos enxergando, e depois dos 28 anos até os 69, hoje, amanhã 70 anos de idade, cego. Então, tenho uma experiência muito grande nesse assunto, porque sou um usuário necessário. Não seria bem uma pergunta para você, seria mais uma constatação de tudo aquilo que você falou. Não vou me demorar, vou ser bem sintético, mas eu acho que esse meu relato, como usuário desse modal, de todos, né, aliás, nessa evolução aí de 41 anos e meio, então eu também vivenciei essas etapas. Já fiz parte, faço ainda como voluntário, como sempre fui da SIC, cheguei à presidência da Associação Catarinense para a Integração do Cego. Já fiz parte, há uns mais de 10 anos, acredito, por uns 2 ou 3 anos, do Floripa Acessível, que reunia cegos, deficientes, principalmente, né, cadeirantes, surdos, etc., outros deficientes que quisessem. Todos tinham acesso, se quisessem participar. Os técnicos, arquitetos e técnicos do IPUF, do Conselho de Trânsito, do Ministério Público, na pessoa fantástica do Alexandre Abreu, que era na época, acredito, não sei se ainda é, do Ministério Público, e ele nos ajudou muito na evolução, na conscientização dos empresários, do próprio poder público, com exigências, claro que dentro do princípio da razoabilidade, mas ele exigia que essa razoabilidade fosse realmente razoável, ou seja, que ela não fosse fantasiosa nem exacerbada, no sentido
dos interesses públicos, alguns, não todos, ou empresários como donos de shopping, donos de bancos e prédios públicos que já existiam em pleno funcionamento, e etc, etc, etc. Essas estações de ônibus, né, de transporte público, para fazer os seus transbordos, e que tudo isso, todas as obras apontadas na lei, fossem realizadas o mais breve possível, desde que ele conhecesse o projeto, o custo e a necessidade, né, de fazer essa reforma com pessoas transitando nesses espaços, dividindo esses espaços das obras com as pessoas. E isso tudo foi feito, e nós conseguimos, inclusive, no momento em que eu estava presente lá, conseguimos 100 vagas distribuídas por todas as ruas. Foi feito um cálculo matemático, chegou-se, no primeiro momento, a 100 vagas de estacionamento para as pessoas com deficiência em toda a cidade de Florianópolis, que foi feito também muito rapidamente, graças a Deus. Mas, uma coisa que eu alertei, que mesmo com as obras sendo desenvolvidas dentro dos preceitos estritos da legislação pertinente, que era moderna na época, sobre a acessibilidade, as leis e decretos, etc., algumas não estavam funcionando devidamente, principalmente para os cadeirantes, porque eles chegavam num ponto, subiu uma calçada numa rampa tal, tinha algum obstáculo a mais que travava a cadeira, às vezes criando até um risco, que ele ficava exposto à rua, onde transitavam veículos, etc. E as pessoas, ele tinha dificuldade de fazer com que a cadeira cessasse acima ou abaixo, às vezes, desse degrau, dessa inclinação, desse aclive ou declive, né, dependendo do lugar onde ele estivesse, e criava um transtorno e um risco à vida dessa pessoa. Também isso, eu relatei num discurso que fiz aqui na Assembleia Legislativa, 11 anos atrás, sobre esse mesmo assunto, uma audiência pública, de que imaginem vocês uma pessoa, se põe no lugar dessa pessoa, a pessoa deficiente, cadeirante, com compromissos todos, o mesmo compromisso que muitas pessoas que usam o transporte coletivo têm. Escola, faculdade, né? Trabalho, esporte, teatro, etc, 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 etc. E essa pessoa está parada com a sua cadeira de roda, né, esperando um transporte coletivo, o ônibus, no caso, sem aquele acesso de elevador ao ônibus. A maioria das pessoas que vão nesse ônibus, isso eu tiro por mim, já vão com o seu horário restrito, já vão em cima da hora. Então, aí o ônibus está quase lotado e o cadeirante para a cadeira e não tem, ele precisa ir, ele não tem outra alternativa. E aí alguém tem que se dispor a descer desse ônibus, ajudar a cadeira de rodas, subir com ele, né, se ele for um pouquinho mais pesado, mais problema, mais risco ele corre, né, mais incômodo para as pessoas. Imagine os olhares, por mais que as pessoas queiram disfarçar, imagine os horários fulminantes que ele não recebeu e não recebe em cada momento desse. Isso, além de constrangedor, desculpa, eu me emocionei, é extremamente inibidor dessa necessidade que essas pessoas têm. E o poder público, muitas vezes, negligencia esses fatos. Ignora ou faz de conta que ignora, ou negligencia. Mas o importante é que isso tudo, aos poucos, foi se resolvendo, está se resolvendo, precisa se resolver, porque as pessoas têm que entender que hoje elas podem estar perfeitas como eu estava até os 28 anos de idade, e a partir de um acidente automobilístico, eu era advogado do Bradesco, inclusive na época, estava muito bem de vida, eu de uma hora para outra fiquei cego. E aprendi, se bem que eu sempre respeitava essas pessoas, sempre, graças a Deus sempre. E aprendi o quão difícil é
conviver com isso numa sociedade que não está adequadamente educada para isso. E mais ainda, se a sociedade não está, o poder público, os seus representantes, seus funcionários e servidores, etc., também, por via de consequência, não estarão. Hoje, o meu atraso, quando vinha para cá com meu filho, nós íamos uma parte do trecho a pé, e eu estou com o pé direito machucado, em detrimento de uma calçada que me pegou de surpresa, porque eu costumo andar sempre nas calçadas que eu conheço. Uma questão de razoabilidade também, eu ando nas calçadas que eu conheço, porque elas me oferecem mais segurança. Mais uma me traiu. Fizeram um buraco nela e não me avisaram. E eu machuquei o meu pé. Machuquei o meu pé um pouco. E como a idade já chegou, aos 70 anos, então eu, cada vez, a firmeza, a resistência do meu pé, que antes era de 100%, hoje deve estar nos 70%, 80%, né? Ela, claro, diminuiu. E cada outro obstáculo que eu encontrar nesse sentido, claro que vai ser muito mais danoso e o dano do meu pé vai aumentar. Eu só queria fazer essa constatação a todos. Eu tive, inclusive, um cão-guia durante 13 anos e meio, que já nos deixou, por uma questão de idade, mas me serviu muito. Foi um cão espetacular, um cachorro fantástico, que resolve muito mesmo todos os problemas do século. Agradeço a oportunidade desse desabafo e peço a você, que fez essa palestra magnífica, e aos seus pares, que olhem com cuidado, porque tem pessoas, senhoras, em estado de gravidez avançada, idosos, e outras pessoas que estão com uma debilidade ou uma deficiência momentânea, passageira, que essas pessoas precisam ser respeitadas, não com excesso, mas dentro do espírito, do princípio e da dignidade, devem ser, e eu peço que vocês nos ajudem. Muito obrigado. Obrigado. Eu acho que o Rodrigo pode, em seguida, responder, depois a gente vai fazendo uma a uma, né? Já que tem... Mas, Rodrigo, dentro dessa questão, né, que o senhor levanta, talvez tu possa falar um pouco da experiência que tu tivesse lá em Barcelona, e eu tive um tempo lá, também pude acompanhar, de como o poder público trata, né, as pessoas que têm alguma dificuldade de mobilidade, seja ela passageira, como uma senhora grávida, né, ou uma criança, mas também as pessoas que têm alguma dificuldade, né, de mobilidade que seja mais permanente. E como o poder público trata isso? Não só na questão do transporte público, mas também na questão da acessibilidade, em termos de calçadas, em termos de acesso e facilidade também para chegar ao transporte público. Porque a gente teve a oportunidade de ver, né, inclusive o Rodrigo que comentou isso, e a gente chegou a ver na prática, que um aplicativo, né, que a pessoa que tinha alguma dificuldade de mobilidade, ela antes de sair de casa, ela solicitava um transporte público, né? E quando ela chegava no ponto, né, para pegar o transporte público, ele já estava chegando junto com ela, portanto não tinha atraso, né? E era tudo muito facilitado em termos de acesso pela calçada, em termos de acesso ao transporte público, assim por diante. E também os problemas que nós encontramos aqui, né, que é muito difícil a gente ver, né, como é difícil circular, né, pela cidade e utilizar o transporte público, né, por vários motivos, sejam de tecnologia ou seja por descaso também do poder público. Esse é um tema sempre bastante recorrente, né, considerando os problemas que nós temos não apenas em Florianópolis, mas no Brasil, né? E realmente, como o professor Márcio coloca, em Barcelona tem uns exemplos bem interessantes
ele se refere a um serviço on demand, ou seja, é um serviço sob demanda, né? Você tem um aplicativo no celular, né? A pessoa ela consegue chamar então um micro-ônibus, um mini micro-ônibus, né? Micro-ônibus. E esse micro-ônibus então ele acessa principalmente bairros onde os grupos sociais predominantes são já pessoas bastante idosas, né? Cadeirantes. Então é interessante notar como o Estado ele tem um mapeamento bastante preciso dos grupos sociais, desses diferentes grupos sociais no tecido urbano, né? Tem um mapeamento médio dessas localizações, né? E serve essas localizações então com serviços de transporte público específicos. Então você tem um micro-ônibus de piso baixo, todo adaptado, com uma tripulação diferenciada, então é um motorista já treinado, né, para lidar com esse passageiro, né? É tudo bastante específico, né? Então é bem interessante realmente. E sobre acessibilidade, né, essa acessibilidade mais associada à infraestrutura, né? Praticamente todas as estações que tem alguma situação de declive, alguma situação de rampa um pouco mais que dificulta mais, né, tanto para cadeirantes, né, para pessoas já bastante idosas, tem os elevadores. Então, tanto as estações de metrô, estações de VLT, né, em espaços acidentados tem elevadores, né, para elevadores, tem as escadas, essas escadas mecânicas, inclusive ao ar livre, em alguns espaços de morro, né, da cidade. Então é uma cidade que se esforça, né, bastante para justamente aquilo que eu apresentei, né, adaptar a tecnologia e as infraestruturas aos diferentes grupos sociais, né, e não o contrário, né, que é o que segue ocorrendo, né, no caso brasileiro. Ok. Obrigado. ¿Mais alguém? Muchas gracias. Buenas noches. Bernardo Sánchez de Guadalajara, Jalisco, México. Estoy muy contento de asistir a esta presentación del libro. Quiero felicitar al doctor Giraldi por el esfuerzo realizado y por esta apertura, al doctor Marcio también por este esfuerzo y acompañamiento. Y mi pregunta va enfocada a la manera en que durante esta pesquisa, perdón por mi portugués no es bueno, entonces estoy hablando en español, espero se pueda comprender, ¿no? La interacción entre los agentes dominantes o los decisores, los que realmente ejercen la política o imponen una política de movilidad, si se pudiera explicar cómo ha sido en este devenir esa imposición, se hace alusión a ella, se menciona algo, pero cómo ha sido la relación entre los grupos inmobiliarios, entre los empresarios locales, entre los legisladores y entre los gobernantes. O sea, cómo ha sido esa parte, ¿sí? Si se pudiera profundizar un poco para comprender el caso de Floripa. Y en segundo lugar, cómo identificar esta transición para ver el transporte público como servicio, ¿sí? como se da en otros lugares, y no solo con el asunto del enfoque de demanda y de rentabilidad. Es decir, cómo lo podemos incorporar, y ahí entra el caso tal vez de la visión de Curitiba, de la misión de Medellín, ¿sí? Y a esto, con lo que voy con esta pregunta es, ¿cuáles semejanzas y diferencias pueden identificarse de Florianópolis y su gestión del transporte y el caso de Guadalajara, que tengo entendido que también ahí se hizo estancia postdoctoral, ¿sí? Como vengo de esa ciudad, entonces una perspectiva de alguien que conoce ambos casos sería de gran utilidad para mi investigación. Muchas gracias. Ok, Bernardo, eu vou começar por as suas últimas perguntas, né?
com relação à transição, né, de um transporte que ele é tratado como objeto de mercado, né, para um transporte efetivamente, ou seja, para um serviço público, de utilidade pública efetivamente, né? Eu penso que aí é que a história brasileira dos transportes públicos ela é muito peculiar, né? Inclusive dentro da América Latina ela é muito peculiar. Por quê? Porque então, nos anos 60, né, o regime militar, início do regime militar, né, se apostou na concentração de capital. O próprio Estado brasileiro ele estimula a concentração de capital das empresas de transporte público coletivo. Né? Isso é muito diferente do restante da América Latina. O próprio caso mexicano, o que eu observei lá é que ainda existe efusivamente a figura do transportador atomizado, né? Aquela produção artesanal. Eu sou dono do ônibus, né? E eu sou motorista do ônibus ao mesmo tempo, né? Claro, isso gera um serviço também muito artesanal, ou seja, com uma qualidade duvidosa, os ônibus sujos, né? Tem uma série, não é uma empresa capitalista de transporte, né? Agora, no caso brasileiro, não. Com essa ação estatal dirigindo, não é, os capitais para sua concentração de poder econômico, então se construíram grandes grupos, grandes holdings do transporte urbano, do transporte público, né? E aí é muito difícil, ou seja, o Estado ele não cresceu junto com esses grandes grupos, né? Eu acho que esse é um ponto bastante sensível, né? E principalmente os municípios brasileiros que são, ou seja, esse é o ente federativo que efetivamente tem o atributo de tratar o transporte público urbano, né? É o município. O município menos ainda, né? Porque o município brasileiro ele entra aí após a redemocratização, ele começa o período democrático completamente sem poder econômico, enfim, desarticulado para as tarefas que lhe foram outorgadas, né, que antes eram concentradas no governo federal e nos governos estaduais, né? Então acho que é um pouco todo esse debate, tá? Aí com relação à diferença, a uma principal diferença, né? América Latina, Brasil, eu colocaria isso. Aí com relação a essa transição, né, eu colocaria então a importância, não é, do que de não se pensar o transporte público e a cidade como um ente descolado, né, ou desarticulado da questão do desenvolvimento nacional. Se o Brasil não tiver um projeto de desenvolvimento nacional, eu me refiro realmente a crescimento econômico, né, como efetuar todos esses subsídios necessários ao bom funcionamento, né? A implementação de um sistema do estado da arte, né? De alta tecnologia, né? Então esse é um debate que tem que ser feito, né? E sobre os agentes em geral, os agentes produtores do espaço em geral, a articulação desses agentes, né? O que eu posso te dizer esse é um tema muito complexo que daria um outro debate, inclusive, não é? Mas há uma produção conservadora do espaço, não é? Em alguns momentos esses agentes se articulam, em outros não. Em outros, como é comum quando se fala em produção do espaço urbano, né? Em produção imobiliária, em produção de infraestrutura, né? Em alguns momentos se articulam, em outros não, não é? De todos os modos, né? De todas as formas, essa é a oportunidade do Estado entrar como um agente que conduz o processo para um desenvolvimento urbano mais equilibrado, né? Boa noite. Me chamo Marcelo, eu sou aluno da graduação de Geografia da UFSC e a minha dúvida que eu tenho é porque a Grande Florianópolis, assim, era até pouco tempo atrás, Florianópolis, como você mesmo mostrou, era tudo centralizado, né? Na ilha principalmente, apesar de ter a parte continental, e as cidades em volta eram consideradas até cidades dormitórios, né? E hoje isso modificou um pouco.
as cidades cresceram, seja indústria, porque Florianópolis não tem mais indústria, e parece que as cidades cresceram, se desenvolveram nesse sentido, cada uma com a sua, seja indústria, comércio, serviço, enquanto que o transporte parece que ficou parado nesse sentido. Eu moro em São José, e eu vim até para o lançamento do livro porque a minha professora me recomendou, e é meu projeto de TCC, porque o que acontece? São José, eu vejo como principal, assim, que é o meu objetivo, tentar mostrar, pesquisar, é porque ela se beneficia, é um município que se beneficia, porque, como tudo é centralizado em Florianópolis, o transporte, ela não tem um transporte próprio, né? Tudo passa das outros municípios em redor, porque para entrar em Florianópolis, obrigatoriamente tem que passar por São José, né? Então, é assim, o que impede hoje, em termos legais, legislativos, não sei, de que exige uma mudança nesse sentido. Por exemplo, porque não, pelo que eu observo, é que não existe uma comunicação entre os municípios, em termos de planejamento urbano. Principalmente se você pegar a região metropolitana mesmo, que está muito interligada, você vê que às vezes um município altera um sentido de uma rua, parece que ele não se comunicou com o outro. Isso é muito prejudicial, né? Principalmente de ônibus, tudo, tem que mudar todo um trajeto. E assim, o que está impedindo isso em termos de lei? O que é essa falta de comunicação? Se é uma questão política? Porque às vezes um prefeito é de um partido, outro prefeito é de outro. O que impede isso? Então, obrigado pela pergunta. Eu penso que não são as leis que impedem, né? Pelo contrário, né? Existe todo um ferramental hoje de leis que provém do Estatuto da Cidade, Estatuto das Metrópoles, né? Recentemente aprovados, né? Desde 2014, 2015, né? Não tão recente assim. Que na realidade deveriam contribuir para esse diálogo, não é, interfederativo, intermunicipal, não é? Porque como você mesmo colocou, né, o sistema viário ele já é bastante truncado, não é? E na medida em que cada município toma uma decisão em termos de infraestrutura e de serviço de transporte, não é? Isso se perpetua, não é? Se perpetuam essas contradições, essas dificuldades todas, não é? Agora, o que impede que isso aconteça? Acho que aí nós temos uma questão bastante ampla. O que impede que nós avancemos na integração das infraestruturas e na integração dos serviços de transporte público? Eu voltaria ao debate do quê? Da nossa rótula metropolitana de planejamento. Ao debate do quê? Da própria Constituição legal da região metropolitana de Florianópolis, que até onde eu busquei não foi das mais democráticas. É claro, é necessário que haja uma região metropolitana institucionalizada aqui na região, é óbvio que é necessário, né? Mas a forma como isso caminhou conduziu a, digamos assim, ela não é uma região metropolitana orgânica das decisões das escalas menores, dos prefeitos, e aí contradições, né, entre decisões de prefeituras, não é? Que não querem firmar, não é? esse convênio, não é? Então um pouco esse debate, né? Como realmente agora efetivar isso, né, no tecido, né, no nível do detalhe, né, com os prefeitos, com as administrações municipais, né? E aí depende novamente de uma instituição metropolitana rotular, não é? Que faça esse diálogo de concertação, não é? Alguém tem que sair, então, de dentro, não é, dos gabinetes dessas instituições para atuar como rótula de concertação entre prefeitos, entre o governador, não é? Isso tem que existir, né? E tem que existir financiamento para que isso ocorra. Para você ter uma ideia, aí para citar um caso de Madrid, não é nem de Barcelona, em Madrid, lá a instituição
chama-se CRTM, é o Consórcio Regional de Transportes de Madrid. Mas funciona como a de Barcelona, né? Como é que a CRTM fez para que as prefeituras da região metropolitana de Madrid cedessem as atribuições de planejamento de transporte público para essa instituição metropolitana, né? Ela ofereceu o quê? Ela ofereceu para cada município um subsídio de 50% dos custos do transporte coletivo intramunicipal. Então são instituições com poder, inclusive financeiro. Tá? Então esse é um dos gargalos aqui das nossas instituições. Elas não têm um poder de fato, né? Não têm um poder financeiro, né? Tem um frágil poder legal, né? O que esvazia aí no momento da concertação com os agentes. Eles preferem que as coisas continuem como estão, né? Com pequenas modificações superficiais apenas, não é? Acho que esse é um dos principais pontos aí de dificuldade, né, que eu colocaria. Então, quando o Rodrigo ele estava em Barcelona, eu lembro que foi criada a Suderf aqui, né? Eu acho que um pouco antes, não sei, de tu ires ou, né, enquanto tu estavas lá. E essa instituição, tu vês ela como um ponto inicial, porque hoje essa instituição de Barcelona ela teve um início também, e ela já não iniciou perfeita, né? Ou seja, iniciou com com todo o potencial que ela tem hoje. Tu vê na Suderf um pontinho para essa instituição que consiga congregar, até porque a própria Suderf ela teve um papel de diálogo com as prefeituras da região, no sentido de tentar um planejamento maior, e algumas prefeituras, inclusive, se negaram a isso, né? Então, tu vê a Suderf como um pontinho para iniciar esse processo maior que congregaria essa questão do planejamento urbano junto com a questão do transporte coletivo? Essa pergunta é interessante, né? E eu estava me lembrando aqui das entrevistas que nós fizemos em Barcelona, não é? No âmbito da tese de doutorado, né? E em várias dessas entrevistas eu fui à ATM de Barcelona, né? Então, em profundidade, conheci um pouco da história também da ATM, da CRTM, dessas instituições rotulares. E o caso da ATM de Barcelona é muito interessante, porque como surge a ideia da necessidade de uma instituição metropolitana que gerencie infraestrutura de transporte, serviço de transporte coletivo, né? E, em grande medida, até o próprio uso do solo. Né? Como? Né? Ela foi uma exigência do Estado espanhol. Isso é muito interessante. Ou seja, não foi uma iniciativa local ou sequer uma iniciativa catalã, né? Que veio, digamos assim, espontânea. Né? Então, uma vez que os operadores privados, os operadores de transporte coletivo privados de Barcelona se viam às voltas de dívidas por décadas, né? Endividados, né? Todos esses agentes, então, né, juntamente com o próprio poder público, vão até Madrid pedir ajuda financeira, né? E aí o governo de Madrid, então, coloca o quê? Olha, nós ajudamos a resgatar essas dívidas, né? Se vocês criarem uma instituição metropolitana de transporte que tenha acesso real e concreto a todos os dados de produtividade do sistema. Ou seja, o verdadeiro gestor não será o operador de ônibus, nem o operador de trem. O gestor será também o planejador. Porque eu planejo e executo esse planejamento na gestão. Né? Não faz o menor sentido o operador de ônibus manter a sua contabilidade isolada, né? Com uma taxa de lucro que eu desconheço,
né? E aí eu tenho que judicializar as relações, né, entre Estado e iniciativa privada, o que é ruim. Não é? Então o ideal é o quê? É essa instituição. E foi o que aconteceu. Então nessa costura de necessidades e interesses se criou a ATM. Não foi o que aconteceu aqui. E até onde eu busquei, né, até onde eu tenho informações, a SUDERF não tem ainda, enfim, ela não tem, né, capacidade financeira para atuar dessa forma, né, para atuar como ATM. Né. Eu não sei até que ponto, né, passou uns 2 ou 3 anos, 2 anos que eu terminei a tese, até lá ela não tinha um corpo de técnicos, né, capazes de levar a cabo essa tarefa como a ATM faz em Barcelona. Né? Ou seja, que há investimentos contínuos na SUDERF, há um carreamento contínuo de investimentos significativos desde o Estado para que ela atue, né? Para que ela atue como um ponto de subsídio, um canal de subsídio aos operadores, né? Ela conseguiu internalizar, não é, atributos dos operadores, de planejamento dos operadores, quem planeja as linhas efetivamente. Então tudo isso tem que ser debatido, né, com a sociedade catarinense. E eu acredito que ainda é uma mera instituição embrionária, que pode desaparecer, pode ser que não. É um pouco cedo para dizer, eu acho, né, Janete? Boa noite, Rodrigo. Glauco, mestrando programa de pós-graduação da Geografia da UFSC. E eu gostaria que você comentasse um pouco de que maneira a forma como o transporte público na Grande Florianópolis hoje está configurado, como que ele contribui para a permanência da característica de dormitórios, de cidades dormitórios com municípios como Palhoça e São José. Né? E eu também gostaria de que você comentasse se, na tua visão, existiria, em meio a um planejamento de uma maior integração intraurbana nesses municípios, São José, Palhoça, transporte público, como que isso ajudaria a digamos, melhorar até a própria condição intraurbana nesses locais, porque eu, por exemplo, eu circulo bastante por São José e eu percebo que a conexão entre bairros, né, no próprio município, ela ainda é muito baixa, ou mesmo a própria integração entre bairros da área continental, né? Por exemplo, eu moro em Coqueiros e um tempo atrás eu trabalhava no Cobrasol e ia de ônibus e eu precisava passar a ponte para pegar um ônibus até o Cobrasol, né? Ver o tamanho da volta, né? Então eu gostaria que você comentasse um pouquinho a respeito disso. Sobre a sua primeira pergunta, você falou de cidades dormitório, né? Olha, eu considero, né? Acho que até onde a pesquisa avançou, a região ela se complexificou muito, como eu acho que várias vezes coloquei, né? Então, também existem fortes, importantes centralidades. Essas cidades, ou seja, a cidade de Palhoça, de São José, né, Biguaçu, inclusive, né, já tem centralidades importantes e já tem uma dinâmica própria também. Né. Acho que esse passado da cidade meramente dormitório, digamos assim, acho que elas já não são mais tanto assim cidades dormitório. Tá? Mas isso não quer dizer que a região conseguiu reverter o problema dos grandes deslocamentos diários. Porque, claro, muitas pessoas seguem morando nessas cidades, mas as suas atividades estão na ilha. Né? Mesmo que essas cidades já não sejam tipicamente dormitórios, né? Cidades dormitórios. Então o problema continua. E aí eu acho que as soluções são mistas, né? Ou seja, em certa medida, um transporte de qualidade, né? Que vai um pouco no sentido, né? Eu vou um pouco em defesa disso que eu coloquei na apresentação, né?
um misto de tecnologias, né? Mas também aí um pouco o que o Márcio vem colocando, né? Colocou, que o Estado atue no uso do solo, né? Ou seja, que o Estado, ao invés de reforçar ainda mais as centralidades na ilha, né? Também seja ele a ponta de lança de centralidades públicas nos espaços continentais. Eu acho que esse é um ponto, né? Mas isso tem que ser feito no âmbito metropolitano. São decisões metropolitanas, né? São decisões que têm que ser, digamos assim, concertadas, né? No âmbito dos convênios metropolitanos. Não é a decisão de um único município, né? Eu penso isso. Aí a outra pergunta foi sobre as conexões, né? A integração intraurbana dentro desses municípios, porque você mesmo coloca que há novas centralidades, né? E, na tua opinião, como que um transporte público mais integrado intramunicipal, em São José ou Palhoça, mesmo em Biguaçu, talvez contribuiriam até com essas centralidades novas aí que você coloca? Claro, aí é uma oferta de linhas de transporte, né? Aí é toda, né? Mas sempre articulando, né? Um programa de uso do solo e um programa de transportes. E aonde se articula isso? Em uma instituição de planejamento metropolitano, né? Eu acho que seria um começo empoderada, né? Uma instituição efetivamente empoderada, né? Para poder. Até porque, pelo contrário, né, se ela não tem poder, né, obviamente que os capitais acabam tendo o controle de todas as decisões, né? Essas decisões passam então por um âmbito privado, e o âmbito privado tem interesses, né, muito particulares, né? Às vezes ele pode coincidir com o poder público, com o público, né, com o que as pessoas querem, gostariam, mas na grande maioria não, né? Essa relação não se estabelece, né? E aí, obviamente, que eles pendem, né, para decisões, né, que envolvem a lucratividade, né, que envolve o lucro. E isso vai remeter o quê? A horários de ônibus dispersos, a pouco oferecimento de linhas, ao não atendimento de certas áreas, né, a baixa qualidade, né, de conforto dos ônibus, né, que é um grande problema nosso também, né? Os ônibus são de péssima qualidade, se a gente for comparar, inclusive com nossos vizinhos mais próximos, né, como o Uruguai, como a Argentina, que tem ônibus com mais qualidade, pneumáticos, com acesso quase no nível, né, do solo, né, que inclusive facilita, né, para as pessoas que têm algum problema de mobilidade, alguma dificuldade de mobilidade, ter acesso ao transporte público, né, que no nosso caso isso é muito, muito difícil, né? Aquelas escadas, né, extremamente altas, né, que uma pessoa tem dificuldade para acessar o piso do ônibus, é um problema bastante sério. Só fazer um rápido comentário, algo interessante que o Márcio falou, relatando um pouco dessas dinâmicas, né, da cidade. E esses espaços, em grande medida, né, esse é um outro problema também que se soma, são espaços monofuncionais em grande medida. Então você tem uma proporção de função moradia muito grande, né, e uma proporção pequena de atividade urbana em relação a função moradia. É claro, ou seja, todas essas pessoas vão ter que se deslocar e acabam se deslocando então com algum tipo motorizado de transporte, né? Se tivesse aí uma certa ação estatal no sentido de exigir também uma separação, né, de alguns pavimentos ou o térreo, enfim, alguns espaços, né, terrenos para atividade urbana, talvez uma parcela desses deslocamentos não fossem por automóvel, né, ou talvez fossem deslocamentos mais rápidos, né, a pé mesmo, né? Ou seja, esse é um outro aspecto também, né? Bom, nada mais agradecer a todos, né? Agradecer ao GEDRE, né, por essa oportunidade, né?
eu participo do GEDRE, né? E então, a todos os colaboradores, a Anaí, o professor Márcio, a Janete, mais uma vez, né? Pela organização desse evento, né? E pela abertura aí desse espaço, né? E pensar que estamos atentos aí a todo o problema, seguimos atentos ao problema da mobilidade urbana na região metropolitana de Florianópolis, né? Acho que o trabalho nunca acaba, né? Sempre que você faz um trabalho dessa densidade, você sempre está atento ao que está acontecendo, tá atento ao que está acontecendo atualmente, o que pode vir a ser, né? Então é isso. Obrigado. Acabou.